Fala, galera, e aí, ó? Tomou teu café, bebeu a tua aguinha? Então vem aqui comigo, ó. Vamos continuar. Então a gente vai para a parte 2 de crase, e crase é importante porque é o erro mais comum que tem. Então a gente não pode dar mole, não pode errar. Então vamos lá, ó. O próximo aspecto a ser estudado é o aspecto das expressões com palavras repetidas, sejam elas masculinas ou femininas, como cara a cara, gota a gota, passo a passo, ombro a ombro e por aí vai. Agora, imagina o seguinte, eu boto aqui para você, frente a frente. Imagina o seguinte, imagina eu não te perguntar se tem ou não tem crase. Imagina eu te perguntar qual é a função morfológica do A ou qual é a função sintática da expressão. Será que você vai saber me responder? Aí eu te respondo. A função sintática da expressão é um adjunto adverbial modal. Como assim? Ó? A vítima ficou frente a frente com o assaltante. Não foi o modo como ela ficou? Então, adjunto adverbial modal. Rubens Barrichello ficou lado a lado com Sebastian Vettel. Não é o modo como ele ficou? Então, adjunto adverbial modal. Se bem que agora nem dá mais, né? Que o Rubens Barrichello não está mais na Fórmula 1. Então, Felipe Nasser ficou lado a lado com Sebastian Vettel. Aí é o modo como ele ficou. Agora, se liga só. Isso daqui é fácil para você que já estudou. Mas quem não estudou ainda erra. Porque o camarada vai colocar frente a frente. Ele vai colocar o acento achando que tem força e na verdade não tem. Mas você que é garoto ou garota esperta, safo pra caramba, você já estudou isso daqui em algum momento e viu que as expressões com palavras repetidas não têm crase. Agora, por que não tem? E aí eu vou te dizer. Isso daqui é um caso de paralelismo sintático. Caramba, Sidney, como assim é um caso de paralelismo sintático? Simples. Eu tenho duas palavras, não tenho? Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para antes da primeira palavra. O que tem aqui? Nada, ou seja, zero. Se não tem nada, significa que não tem artigo. Se não tem artigo diante da primeira palavra, é porque não tem artigo diante da segunda. E se não tem artigo diante da segunda, não tem como ter crase. Este A é apenas uma preposição. E por que eu sei? Porque está aqui, ó, ligando duas palavras. Até aí, tudo bem? Agora, Sidney, por que isso daqui é o caso de maior erro da língua portuguesa? Isso é mole. Beleza. Eu disse que é a base para o maior erro de língua portuguesa. O maior erro de crase, que na verdade que nós temos, que é da expressão de segunda a sexta, como nós falamos. Mas aqui eu vou colocar de segunda a quinta. E eu vou explicar o porquê. Quem mora no Rio de Janeiro sabe e conhece a Parmê. Quem não mora, a Parmê é uma grande empresa voltada para pizzaria, né? É uma enorme pizzaria que tem aqui no Rio de Janeiro. Sensacional, a mais gostosa que tem. Eu, pelo menos, acho isso. Aí, o que a Parmê fazia antigamente? Ela fazia isso daqui, ó. De segunda a sexta, com crase, e botava a promoção deles, refil R$ 21,90, que é aquela promoção que você paga R$ 21,90, é óbvio, come pizza à vontade, bebe refrigerante à vontade, suco à vontade, água à vontade, sensacional, mas isso só funcionava de segunda a quinta. Aí eu me orgulho disso também, eu corrigi o erro da Parmê num vídeo, num site que eu trabalhava jurídico, aí eu botei este erro da Parmê, até dei uma sacaneada, né, falando que, ó, não paga mais os 10%, aí a Parmê entrou em contato comigo pela internet, eu falei, caraca, ferrou, vou ser processado, mas para sorte minha, eles na verdade me agradeceram em rede, né, social lá, publicamente, e eles até me convidaram para ir comer uma pizza de graça, levei minha esposa, coisa e tal. Cheguei lá, o garçom sabia meu nome, eu falei, caramba, ferrou, eles vão me matar envenenado aqui. Só que não, na verdade eles tinham passado o vídeo para todos os funcionários na festa de final de ano, aí os funcionários me conheciam, foi uma parada bem bacana. Aí eles corrigiram o erro. Aqui, pelo menos, eu ganhei um rodízio de pizza. Lá na Furacão, nenhum obrigado, né? Mas tá tudo bem. Agora vem aqui comigo, ó.
Por que que aqui está errado? Porque é o mesmo caso de paralelismo sintático. Agora, por que o camarada conduziu o erro assim? Porque ele é burro? É óbvio que não, né, gente? O que aconteceu com ele? Ou ele reproduziu um erro do cotidiano, ou ele simplesmente fez o mesmo equívoco do seu Joaquim. Quando ele foi colocar de segunda a quinta, ele achou que tinha força e colocou. E aí é o seguinte, eu já vi este erro na Parmê, eu já vi este erro na porta da biblioteca da PUC e eu já vi este erro no teatro da Unirio. Então imagina o seguinte, imagina você pegando sua namorada antes de fazer uma prova. Sua prova é no domingo. Aí no sábado você fala assim, poxa amor, vamos estudar na biblioteca lá da PUC. Aí tem um erro. Aí agora, acabou o estudo, vamos lanchar. Você vai a Parmê. Aí lá tem um erro. Aí saindo de lá, para finalizar a noite bonitinho, só indo a um teatro. Você vai ao teatro da Unirio, está errado. Pô, no domingo, quando você for fazer a prova, meu parceiro, isso daqui está certo, não é não? Então se liga. Olha o que acontece aqui. Eu tenho duas palavras. Antes da palavra segunda, eu tenho o de. O que é o de? É apenas uma preposição. E se é apenas uma preposição, o que eu vou ter apenas do outro lado? Apenas uma preposição. Então, de segunda a quinta não tem crase, porque, na verdade, de alguma coisa a outra jamais terá crase. Ambos os termos serão apenas preposições. Então, de segunda a terça, de segunda a quinta, de segunda a sexta, nunca tem crase, tranquilo? Agora, jamais terá crase numa situação relacionada à semana? Claro que tem. Basta ter uma condição para isso. Basta eu colocar da segunda à quinta. Agora, o que eu tenho antes da palavra segunda? Eu tenho o da. O que é o da? É a contração da preposição de mais o artigo a. Se tem preposição mais artigo de um lado, obrigatoriamente terá preposição mais artigo do outro. E aí eu terei a crase. Detalhe, você que vai fazer a prova aí do Enem, uma expressão como esta pode cair na tua prova, não te perguntando se tem crase, mas perguntando a intenção semântica, ou seja, o processo interpretativo. E quando eu coloco de segunda a quinta, significa uma coisa completamente diferente da expressão da segunda a quinta. Quando eu coloco de segunda a quinta, eu estou falando sobre qualquer semana. E quando eu coloco da segunda à quinta, eu estou falando apenas da próxima semana, uma semana específica. Então, imagina o seguinte, a propaganda da Parmê tem de ser sempre de segunda a quinta, ou seja, enquanto existir a promoção por R$ 21,90, você pode ir a Parmê, é claro, em segunda e quinta e comer ali por R$ 21,90. Isso enquanto existir. Agora, de janeiro a dezembro de 2015, mas se continuar existindo em 2016, em 2016, em 2017, em 2018, enquanto existir. Agora, quando eu coloco de segunda a quinta, é somente a próxima semana. Como assim? Suponhamos que aqui seja a Parmê. Eu sou o gerente da Parmê e você é o cliente. Aí eu digo assim, ó, galera, promoção especial do dia, refil apenas R$10. Ouviram bem? R$10. Você vai poder voltar no final do ano para comer por R$10? Óbvio que não, você vai poder voltar só na próxima semana. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Isso daqui ainda se estende para a relação das horas, galera. Então vamos lá, ó. Vou te dar todas as informações aqui agora. Em qualquer ambiente que você vá, você vê esse tipo de expressão aqui, ó. 9 horas às 11 horas. Se aqui fosse um concurso público, e não é o caso, eu iria dar uma paulada nessa expressão, porque alguns gramáticos admitem como certa a expressão e outros repudiam. Eu particularmente repudio. Por quê? Porque o camarada, quando olha para isso, ele diz que está certo porque ele parte do pressuposto que está subentendida a expressão das 9 às 11 horas. E esse é o partir deste pressuposto, quem eu estarei ignorando? O paralelismo sintático. Tanto é que nas provas de concurso público, eu dou paulada mesmo, porque nunca é assim em concurso. Então eu falo assim, ó, tá errado, na minha opinião. E pronto. E eu me dou o direito de fazer isso, por quê? Porque isso não cai em concurso. Porque se caísse exatamente assim, eu não diria que está errado. Agora, de onde surgiu, talvez, no meu modo de ver, este equívoco? Das expressões perfeitas. Porque você tem das 9 às 11 horas e você tem de 9
a 11 horas. Essas duas expressões são perfeitas. E é óbvio que é muito mais gostoso falar das 9 às 11 horas do que falar de 9 a 11 horas. Sem contar que significam coisas diferentes. Quando eu falo das 9 às 11 horas, eu estou dizendo, por exemplo, pensando num trabalho ou pensando na escola. Vamos lá. Vamos pensar num colégio. Você estuda num colégio das 7 da manhã até as 13 horas, né? De 7 horas até 1 hora da tarde, mas a gente bota 13 horas. Então, você estuda das 7 da manhã às 11 horas. É isso. Das 7 às 11 significa que durante uma rotina você está ali naquele local, exatamente do horário 7 horas da manhã até o horário 13 horas. Tranquilo? Belezinha? Agora, quando eu coloco de 9 a 11 horas, é uma outra especificação. Imagina o seguinte, imagina que você me pergunta assim, Sidney, quantas horas por dia você fica de frente para o computador produzindo material? Aí eu falo assim, isso é mentira, que eu não fico esse tempo todo não. Aí eu falo assim, de 9 a 11 horas. Isso significa que durante 9 ou 11 horas eu fico de frente para o computador. Mas não significa que exatamente das 9 horas da manhã até as 11 horas da manhã. Não é isso. Agora, aqui é das 9 horas da manhã às 11 horas da manhã. Por exemplo, um curso de língua inglesa que você faça. Eu estou lá no WhatsApp. WhatsApp não, né? WhatsApp? WhatsApp, né? E o Move, essas coisas assim. Meu inglês é péssimo. Minha irmã que fala muito bem, mas meu inglês é péssimo. É aquele inglês de fundo de quintal mesmo. Aí, das 9 às 11 horas é o horário do teu curso. Agora, quando eu falo de 9 a 11 horas, significa que durante 9 ou 11 horas, mais ou menos, eu estou ali praticando algum tipo de ação. Entendeu? Tranquilo? Então, de 9 a 11 horas, eu estou lá, sei lá, trabalhando. Mas não significa que é das 9 da manhã até as 11 da manhã. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Vamos entender porque que essas duas expressões estão certas. Quando eu coloco das 9 às 11 horas, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho das, que é a preposição de, mais o artigo as. Então, aqui, do outro lado, tem crase. E esse de aqui é só uma preposição. Se eu só tenho preposição de um lado, eu só posso ter o quê? Preposição do outro. Aí, quando o camarada fala que isso daqui está certo, e ele parte do pressuposto que está subentendido das 9 às 11, é porque, aceitando o conceito, realmente faz sentido. Agora, eu particularmente não gosto porque eu estaria ignorando o paralelismo sintático. Porque aí imagina o seguinte, se eu estou partindo do pressuposto, eu não poderia partir do pressuposto que eu, na verdade, tenho 9 a 11 horas? É por isso que eu critico. Agora, em provas, e nós cometemos o determinado erro, que é colocar de 9 às 11 horas. É muito comum o aluno reproduzir isso daqui numa redação, ou pegar uma prova e acabar reproduzindo este erro também por achar que está certo, porque é assim que a gente fala no dia a dia. Duvido que você no dia a dia fale, o futebol vai ser das 9 às 11 horas. Duvido. Você vai falar, o futebol vai ser de 9 às 11 horas. Até professor de língua portuguesa fala assim, mas aí entenda, se eu só tenho preposição de um lado, tem como ter crase do outro? Não tem como. E para provar que há expressões perfeitas sem ter nada antes, eu tenho 9 horas, tracinho 11 horas, está perfeito, e eu tenho 9 horas até 11 horas, também está perfeito. Tranquilo, meu parceiro? Foi? Então, aqui o único erro, a única expressão errada é de 9 às 11 horas, porque só tem preposição de um lado, do outro lado só pode ter preposição. Show de bola? Então, vamos para o próximo assunto, para o próximo aspecto, que é muito fácil. Olha aqui. Quando a gente tem as expressões adverbiais de lugar, olha o que acontece. A própria gramática, ela pede para você fazer a verificação através da troca do termo regente. Na verdade, o termo anterior, ou o termo regente, como preferir. Se eu coloco vou a Bahia ou vou a Recife, se eu estou indo e eu vou fazer a troca deste termo aqui, que é o termo regente, eu vou colocar voltando. Então, olha aqui a expressão vou a Recife. Eu volto
de Recife e não da Recife. Eu volto de Recife. E aí significa que aqui só tem preposição, ou seja, a palavra Recife não admite artigo e, consequentemente, não vai admitir a crase. Então, na frase vou a Recife, não tem crase. Tudo bem que o termo anterior exigiu a preposição a, porque se eu vou a algum lugar. Mas o termo posterior, acabamos de ver, não admite artigo, então aqui não tem crase. Este a é apenas uma preposição. Agora, quando eu coloco vou à Bahia, tem crase, porque eu volto da Bahia. E quando eu coloco que eu volto da Bahia, o que é o da? É a preposição de mais o artigo a, ou seja, a palavra Bahia, ela admite o artigo a. Então, na frase vou à Bahia, tem crase. Por quê? Porque o termo anterior exigiu a preposição a. Se eu vou a algum lugar. E o termo posterior, acabamos de ver, admite o uso do artigo a. Então, em vou à Bahia, tem crase. Agora, é o único caso, Sidney? Não. Eu poderia colocar assim, ó. Vou a Recife das belas praias. Sensacional, por sinal, mas sensacional. Eu não sei se tem algum aluno aí de Recife, de Pernambuco, eu já fui algumas vezes a Recife e é maravilhoso. Eu adoro a cidade. Ali, ó, a parte ali de Boa Viagem, Porto de Galinhas. É claro, só conheço os centros turísticos, né? Não fui aos locais talvez ruins. Porque aqui no Rio de Janeiro não tem como, né? Aqui você vê o lado bom e o lado ruim no mesmo local. Aí em Recife, como eu só fui a locais bacanas, eu não vi, de repente, as mazelas do local. Só vi coisa bonita. Agora vem aqui comigo, ó. Quando eu coloco vou a Recife das belas praias, se eu tivesse colocado apenas vou a Recife, não teria crase, porque eu volto de Recife. Mas eu vou a Recife das belas praias, ou seja, eu especifiquei. E na língua portuguesa, qualquer termo especificado, obrigatoriamente admite artigo. Então, em vou a Recife das belas praias, eu tenho crase, porque eu volto da Recife das belas praias. Então, se você quiser anotar aí, se você ainda não tem, porque é muito normal ter, já que a nossa professora do ensino fundamental provavelmente ensinou isso, anota aí para mim, por favor. Pega caneta, caderno e anota assim, observação. E bota assim, ó. Se vou a e volto da, vírgula, acento lá no a. Ponto e vírgula. Então, ó, repetindo. Se vou a e volto da, vírgula, acento lá no a. Aí bota o a assim, ó. Belezinha? Ponto e vírgula. E aí continua. Se vou a e volto de, vírgula, acento para quê? Na época em que eu era aluno, a professora que me dava aula no ensino fundamental se chamava Vera, então era a tia Vera. A gente fazia essa observação no ritmo de Jingle Bell. Então era, se voar e volto da, acento lá no a, se voar e volto de, acento para quê? Hey! Aí a gente fazia isso no finalzinho da música, né? Todo mundo ficava sentadinho esperando esse momento, que era um momento derradeiro. Hey! Era sensacional. Se ser babaca aí, para com isso, vai adiante. Então, vamos lá, vamos adiante, que eu sei que foi ridículo essa musiquinha. Então, vamos lá, ó. Continuando, ponto 2. A gente viu o ponto 1, e nós vimos 5 aspectos do ponto 1, e agora nós vamos para o ponto 2, que é super tranquilo. Quando a gente fala... Aliás, acabamos de ver o ponto 2, né? Deixa eu ser lerdo. Vamos lá, vamos para a observação que tem aqui, ó. Relacionadas expressões especificadas. Então, ó, merecem destaque as palavras casa e lar. Então, a palavra casa no sentido de lar e moradia e a palavra terra no sentido de chão firme, elas só admitirão a crase se forem especificadas. Na verdade, elas só vão admitir o artigo. Para que tenha crase, o termo anterior tem que exigir a preposição a. Então, quando eu coloco aqui, ó, cheguei à casa, este a é apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior. Mas nós já sabemos que a palavra casa não admite artigo. Eu fico na casa, eu saio da casa. Agora, quando eu especifico, passa a admitir artigo
e, consequentemente, posso admitir a crase. Então, ó, cheguei à casa das minhas primas. Se quem chega, chega a algum lugar e o termo que aparece depois é casa que está especificada, então tem crase. Agora aqui, ó, a tripulação da Gol desceu à terra. Terra é assim como casa, não tem artigo, consequentemente não tem preposição. Este a vai ser apenas, quer dizer, não tem crase. Este a vai ser apenas uma preposição. Agora, quando eu coloco, a aeromoça da Gol desceu à terra, quer dizer, chegou à terra de seus tios. Se quem chega, chega a algum lugar, e aqui está especificado, tem artigo, então tem crase. Só que é o seguinte, eu vou te dar um bizu para você saber realmente tudo. A palavra terra, ela é igual à palavra casa. Ela não admite artigo, só passa a admitir artigo se tiver especificada. Mas olha o bizu, isso aparece com um T minúsculo. Porque se terra for terra planeta, aparecerá com um T maiúsculo. E quando é terra planeta, não precisa ser especificada, porque ela já admite o artigo. Então, se eu falar assim, os astronautas regressaram à Terra. Então, eles estavam no espaço sideral e regressaram ao planeta Terra. Então, tem crase, mesmo sem estar especificado. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o caso mais difícil de crase que tem na língua portuguesa. São as crases semânticas. Então, olha só. O acento grave, ele vai aparecer nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas de que participam a palavra feminina. E aí a gente vai entender o porquê. Vamos lá. Em todas as expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, nós já temos a preposição. Quando nós colocamos uma palavra feminina, nós passamos a ter também um artigo, e é por isso que tem crase. Então, aqui, ó, expressões à tarde, à toa, à noite, à proporção que, à procura de, à direita, à força, às escondidas, às ordens. E aí se liga, se eu botasse assim, ó, vendi à vista. Vocês repararam que eu disse que é uma crase semântica. E se é crase semântica é porque serve para evitar ambiguidade, serve para evitar confusão semântica, serve para evitar até qualquer tipo de confusão mesmo, um assassinato. E aí se liga, se eu colocar vendi à vista, eu posso escrever sem crase? Eu posso, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu estou desesperado e vendi meus olhos, só pode ser. Então, se a minha intenção não era colocar aqui um verbo transitivo direto e um objeto direto, ou seja, o objeto da venda, se a minha intenção foi falar da forma da venda, que foi de primeira, aí eu coloco um acento grave. E se eu colocar vendi a prazo? Tem crase? E se também é uma expressão adverbial, né? Então tem crase. Não, porque a palavra é masculina. Só quando for palavra feminina. Então este a aqui é apenas uma preposição. E para nós testarmos este conhecimento, olha o exercício que eu botei aqui para nós, ó. Que você tem aí no teu material. Explique a diferença de sentido, né, ou seja, semântica, entre as frases. Aí eu coloquei aqui 3 pares de frases. É muito comum o aluno achar que uma das frases está errada ou que se trata de frase facultativa. E é um grande equívoco, porque aqui não é crase facultativa, afinal de contas, crase facultativa não altera sentido. E aqui altera sentido. E todas as frases aqui estão certas. E aí vamos entender qual é a diferença entre elas. Até mesmo para você poder fazer a sua escolha vocabular, a sua escolha estrutural das sentenças no dia que você for realizar a sua redação. Então, se liga só. Quando eu coloco bateu a porta com crase, é completamente diferente de bateu a porta sem crase. E observa que a escrita aqui no caso vai ser mais precisa que a fala. Não mais rica, porque é óbvio que a fala é muito mais rica. Não, agora, não existe na fala eu diferenciar. Não tem como eu falar bateu a porta. Isso não existe. A gente fala bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase. A pronúncia, a prosódia é a mesma. Agora, qual é a diferença de sentido? Simples. Quando tiver crase, vai significar uma circunstância, vai ter ali um processo semântico. Quando eu não colocar a crase, é a própria coisa em si. Então, bateu a porta com crase, é isso aqui, ó. É toque. Então, ó, significa toque.
E bateu a porta sem a crase. É a coisa em si, ou seja, a porta bateu. Ou seja, é no sentido de fechar. E chegou a noite com crase. Posso ou não posso pensar e dizer que alguém chegou? E dá ou não dá para colocar chegou durante a noite? Se dá para colocar essa expressão, é porque ali eu tenho uma expressão adverbial temporal de que participa uma palavra feminina. Então, aqui significa que alguém chegou. Pode ter sido João, pode ter sido a Maria, tanto faz. E não tem hora especificada. Ó, João chegou à noite, tanto faz ter sido 8, 9, 10, 11 horas, tanto faz. Agora, quando eu coloco chegou à noite, sem crase, a noite chegou, significa que anoiteceu. E tem hora especificada. Se o dia começa às 6 da manhã, a noite começa às 18 horas. Tranquilo? Olha a próxima. Saiu a francesa com crase. Aí você que é safo está pensando, ué, saiu de fininho, né, Sidney? Então vamos lá. Na verdade, quando eu digo que alguém saiu a francesa, e está subentendida a expressão a moda de, significa que alguém saiu discretamente. Ou seja, saiu sem ser notado. Essa expressão saiu de fininho é muito aqui do Rio de Janeiro, porque eles associam a pizza à francesa, que é cortada em tubinhos fininhos. Ah, saiu de fininho, ninguém viu, coisa e tal. De onde surgiu a expressão? Simples, do comportamento dos franceses. Aqui no Brasil, como é que a gente sai de uma festa? Por exemplo, eu fui a um aniversário de um amigo. Caramba, antes de ir embora, eu vou falar com ele, eu vou falar com a mãe dele, eu vou falar com o pai dele, eu vou falar com a namorada dele, eu vou falar com os amigos dele, para depois eu ir embora. Eu perco meia hora só me despedindo. E o francês, quando ele está com vontade de ir embora de uma festa, ele levanta e sai. E pronto. É daí que surgiu a expressão sair a francesa. Agora, quando eu coloco sem crase, saiu a francesa ou a francesa saiu, significa que uma mulher francesa saiu. Eu até poderia ter uma francesa saindo a francesa, né? Agora, se liga só no desenrolar do evento aqui. Meu parceiro, eu cheguei a dizer que isso daqui evita até assassinato. Então, a gente vai continuar aqui brincando em cima disso. Ó. Se eu botar assim, ó, lavou a máquina. E vou explicar por que eu coloquei essa expressão aqui. Se você é curioso pra caramba, ou então já fez um curso militar, você deve estar lembrando da época e deve estar pensando assim, professor, e nas expressões adverbiais de instrumento? O meu professor falava que tinha crase, falava que a crase era facultativa, e aí como é que fica? Esse aspecto aqui é uma discordância entre vários gramáticos. Então, tem alguns gramáticos que dizem que a crase aqui é obrigatória, tem alguns gramáticos que dizem que a crase é facultativa e tem alguns gramáticos que dizem que não tem crase. O que eu te digo? Primeiro, que isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. Segundo, você vai agir com bom senso. Se não for provocar ambiguidade, tudo bem, não coloca a crase. Agora, se for provocar uma ambiguidade, você vai ter de colocar. Olha o exemplo que está aqui. Se eu colocar lavou a máquina sem crase, vai ou não vai trazer uma confusão semântica? É óbvio, porque se eu não colocar a crase, eu estou lavando o quê? A máquina. Eu estou lavando aquele aparelho ali, a máquina em si. Agora, se a minha intenção é dizer que eu lavei uma blusa na máquina, eu não posso deixar sem crase. Eu tenho que colocar a crase. Até aí tudo bem, não é? E se eu te perguntar sobre a expressão deu à luz, aí eu já estou entrando numa outra seara. Você que é mulher, se você já é mãe ou ainda não é, responda para mim, não tem problema. Deu à luz no sentido de parir. Tem ou não tem crase? E aí eu te respondo, tem crase sim. Sem crase é a luz da Light. A Light deu a luz ao povo. Agora, com crase é no sentido de parir. E a explicação é quase que poética. Onde é que está o filho? Ele está no útero. E como é que é o útero? Ele é escuro. Então, a mãe dá o filho à luz do mundo.
E aí a gente até pega a regência, é isso mesmo, quem dá alguma coisa a alguém. Então, dar à luz no sentido de parir, sempre com crase. Agora é o seguinte, eu disse que isso daqui evita até assassinato. E aí imagina eu, que tenho espírito de gordinho, resolvi ir a Parmê no dia que estava R$10 a promoção. E lá eu comi pra caramba, porque tem que valer a pena. Comer uma pizza ou 20, tanto faz. Aí eu fiquei muito feliz e resolvi ir à casa do meu amigo Tiago Nunes, que é matador sanguinolento. Aí cheguei à casa do meu amigo Tiago Nunes, todo feliz da vida. Aí ele falou: o que houve, Sidney? Aí eu falei assim para ele: porra, Tiago, hoje eu comi a Vera. Mas para meu azar, o Tiago tem uma mulher chamada Vera. Então eu quis dizer assim, ó. E o Tiago Nunes, ele entendeu assim, ó. Na hora que eu disse que eu comia a Vera, ele pegou uma arma para me dar um tiro e falou assim: eu vou te matar, cabra safado. Aí eu falei: calma, Tiago, pelo amor de Deus, eu comi a Vera, mas foi com crase. Aí ele pensou que era uma parada do sex shop, aí ferrou de vez. Então se liga só, meu parceiro, e aqui vamos entender a expressão. Eu não sei se vocês utilizam essa expressão em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, todo mundo utiliza. Comer a Vera, eu fiz isso a Vera, não sei o que, significa intensificação. Então, quando eu coloco comi a Vera, este verbo é um verbo intransitivo e o a Vera é um adjunto adverbial de intensidade. Eu quis dizer que eu comi muito. Agora, quando eu coloco comi a Vera sem crase, aí é óbvio que é no sentido sexual. Então, o verbo comer passa a ser um verbo transitivo direto e a Vera passa a ser um objeto direto. E como assim? É isso mesmo. Hoje em dia, nós temos o nosso superego. Alguns de vocês já devem ter estudado isso em aulas de psicologia. E se você ainda não estudou, vai estudar, né? De repente, você quer fazer uma faculdade de psicologia, você vai estudar isso daqui. Então, quando nós temos o superego, são as convenções sociais. Então, um adulto, ele evita falar besteiras. Por quê? Porque é errado, porque é feio, né? Esse tipo de coisa. Mas quando você é criança, você não tem um superego enraizado, porque é óbvio que você não tem as convenções sociais enraizadas. Então, quando um professor hoje em dia pergunta para um adulto em relação ao verbo comer, numa aula de regência, por exemplo, eu pergunto: quem come, come. Aí o aluno responde: quem come, come alguma coisa. Mas a criança, ela responde: quem come, come alguma coisa, alguém, professor. A gente repudia, repreende, mas ele está certo. Está certo, porque para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. E quem sofre é alvo da ação? É o objeto. Então, na frase comi a Vera, quem praticou a ação de comer? Eu. E quem sofreu a ação de ser comida? A Vera. Então, meu parceiro, isso foi só, essa brincadeira, né, na verdade, foi só para mostrar para você o quanto é importante o uso da crase, o quanto é importante tomar cuidado, na verdade, com a língua portuguesa. Olha só o assassinato que poderia ter acontecido. Tiago Nunes, meu companheiro, macho pra caramba, e, poderia ter me matado. Então, toma cuidado aí, tranquilo? Então, vamos entrar aqui agora num outro aspecto, gente, que é o aspecto da crase facultativa. E crase facultativa, vou te falar, é tranquilão, hein? Eu só tenho, na verdade, 3 casos gramaticais de crase facultativa. Primeiro, com nome próprio feminino. Segundo, com a preposição até. Terceiro, com o pronome possessivo feminino. Se eu fosse resumir esse aspecto, simplesmente para você entender e não me encher mais o saco, né? Porque tem isso, né? Tem professor que faz assim: é isso, ó. São 3 casos gramaticais de crase facultativa obrigatoriamente. Então, eu tenho o nome próprio feminino, a preposição até e o pronome possessivo feminino. Tchau e bênção. Seria assim. Só que eu vou te mostrar, na verdade, por que a crase é facultativa. Porque não existe a crase é facultativa. Na verdade, ou a preposição será facultativa na sentença, ou o uso do artigo será facultativo. E aí vai tornar a crase facultativa. E a gente vai entender isso tintim por tintim, tranquilo? Então, olha assim, ó. Eu vou colocar aqui esses exemplos maiores para não te dificultar, porque acho que vai ficar um emaranhado de coisas. Então, eu coloco assim, ó. Dei um recado a Atadolfa com crase e um outro sem crase. Para quem não sabe,
A Atadolfa é aquela empregada do Conde Terranova no episódio do Chapolin, em que ele tomava pílulas de nanicolina para desvendar o caso de cleptomania. Quem roubava, na verdade, era o próprio Conde Terranova, que o Chapolin ficava chamando de Conde Chihuahua. Tá? Cultura que você não precisava saber, mas acredito que você saiba, porque que jovem hoje em dia não vê o Chaves e o Chapolin, não é não? Pô, eu acho sensacional. Agora vem aqui comigo, ó. Olha a estrutura. Dei um recado à Atadolfa. O que vai ser facultativo aqui? Vai ser o uso do artigo. Então, ó, na regência, quem dá alguma coisa a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O que eu dei? Um recado. É meu objeto direto. A quem? A Atadolfa. É o meu objeto indireto, que foi regido pela preposição a. Então, o termo anterior exigiu a preposição a. Quem dá alguma coisa a alguém. Mas o termo posterior foi um nome próprio feminino. E diante, na verdade, de qualquer nome próprio, o uso do artigo é facultativo. E eu nem preciso ir muito longe para comparar, não. Aqui no próprio Rio de Janeiro, por exemplo, de um lado da ponte, na cidade do Rio, a gente gosta de utilizar o artigo. Então, eu digo que eu vou à casa da Joana, que eu vou à casa do Pedro, que eu vou à casa da Maria. Mas lá do outro lado da ponte, na cidade de Niterói, eles não gostam de utilizar o artigo. Então, eles dizem que vão à casa de Maria, que vão à casa de Joana, que vão à casa de Pedro. É assim que funciona. Então, na verdade, o uso do artigo ele é facultativo diante de qualquer nome próprio. Agora, por que a gente está utilizando diante de um nome próprio feminino? É óbvio, porque só diante de um nome próprio feminino é que eu terei o uso do artigo a, que é um artigo feminino. Agora, se eu não coloco o acento, significa que eu não utilizei o artigo. Ou seja, aqui é como se tivesse o artigo, aqui é como se não tivesse o artigo. Então, este a, quando não tem o acento, ele é apenas uma preposição que foi exigida por quem? Exigida pelo verbo. E para você ter certeza, você pode fazer aquele mesmo macete do início da aula, que só não valeu ali, ó, para o caso das crases semânticas. Bateu a porta. Não tem obrigatoriamente um termo anterior exigindo a preposição a e um posterior admitindo o artigo a, como versa a regra geral. Agora, aqui tem. Então, eu posso fazer a prova dos 9 colocando João, por exemplo. E eu posso ou não posso dar um recado ao João ou então dar um recado a João? O que apareceu nas duas sentenças? A preposição a. E é óbvio, porque ela foi exigida pelo termo anterior, porque quem dá alguma coisa a alguém. E o que apareceu na primeira sentença que não apareceu na segunda? O uso do artigo. E fez diferença? Não, porque o uso do artigo diante de qualquer palavra que seja um nome próprio será facultativo. Agora, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em outros casos, como, por exemplo, expressões que fazem alusão histórica e aquelas chamadas celebridades. Então, se eu colocar aqui, ó, refiro-me a Joana d'Arc. Terá crase? Será crase facultativa ou não terá crase? Não, não terá crase. Joana d'Arc foi uma alusão histórica. E quando eu faço alusão histórica, eu não utilizo artigo. Se eu não utilizo artigo, este a vai ser apenas uma preposição. Eu poderia ter, por exemplo, ao invés de Joana d'Arc, ter colocado Napoleão Bonaparte. E eu iria dizer, refiro-me a Napoleão Bonaparte, porque eu fiz uma alusão histórica. Então, se eu fiz uma alusão histórica, eu não estou utilizando artigo, vai ser apenas uma preposição. E diante disso, tem um negócio que você deve ter utilizado muito na época da sua escola, que é as expressões de celebridade, como, por exemplo, dei um recado à Xuxa. Aí o aluno pensa, nome próprio feminino, então tem crase. Mas aí é o seguinte, a gramática do Celso Cunha, ela tem um capítulo intitulado Artigo. São 42 páginas. Talvez seja a gramática que melhor fale sobre o artigo.
Aí ele diz o seguinte, ele diz que o uso do artigo denota, de certa forma, intimidade e que a ausência do mesmo denota a falta da intimidade. E aí é o seguinte, quando eu tenho intimidade, obrigatoriamente eu uso o artigo. E quando eu não tenho intimidade, eu não uso o artigo. E aí, se liga só. Quando eu coloco, dei um recado à Xuxa, o termo anterior, ele exige a preposição a, porque quem dá alguma coisa a alguém. Beleza? Até aí tudo bem, né? Só que olha o nome que está aqui, Xuxa, e Xuxa é uma celebridade. Aí você vai falar assim, Sidney, mas e se eu conhecer a Xuxa? Meu irmão, o Enem, a banca do concurso que você vai fazer, vai partir do pressuposto que você não conhece a Xuxa. Porque se estivesse conhecendo a Xuxa, né, se você conhecesse a Xuxa, não precisaria estar fazendo aquela prova ali, não é verdade? Você estaria estudando lá na França, lá na Europa e por aí vai. Agora, aqui, meu parceiro, é apenas uma preposição, porque diante de celebridades, como a gente não tem intimidade, a gente não utiliza o artigo. Agora, o cara que se preza, se ele tentar derrubar você, que é o aluno, ele vai fazer assim, ó, dei um recado à Xuxa, vírgula, minha irmã. Neste momento, ele mostra que você tem ou não tem intimidade, e de certa forma ele especificou ou não especificou. Então, nesse caso aqui, como denota a intimidade, obrigatoriamente tem um artigo. Então, obrigatoriamente, eu tenho a crase. Procurei esmiuçar todos os aspectos relativos ao uso da crase diante dos nomes próprios. Espero que você tenha entendido. Aí, o que eu vou fazer no próximo bloco? Que esse já está acabando. No próximo bloco, a gente vai continuar vendo os casos de crase facultativa e esmiuçando cada vez mais por que tem e por que não tem, e vamos fazer exercícios para massificar. Tranquilo? Então é isso, meu parceiro. Até daqui a pouco. Clique like.